Se você gosta desse assunto de inteligência artificial, com certeza você já ouviu falar desse negócio de Open Cloud, mas você pode estar se perguntando o que tem de tão diferente nisso, por que está todo mundo tão empolgado e como é que funciona, como é que você também pode usar. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, um vídeo para iniciantes, não importa se você não entende nada de Open Cloud e a gente, você vai conseguir seguir esse vídeo. Eu não vou te prometer que no final você vai sair sabendo absolutamente tudo sobre a plataforma, porque ela está sempre evoluindo, tem muitas novidades o tempo inteiro, mas você vai sair daqui sabendo como usar, como é que funciona e entendendo o que você tem que aprender e pesquisar para você conseguir construir o que você quiser com essa plataforma. Então, Open Cloud, o que é? Porque está todo mundo tão animado, qual que é a diferença para as outras plataformas que já existem? O Open Cloud até tem uma parte ali de chat, onde você pode ficar lá conversando, né? Porém, esse não é o grande diferencial. O diferencial é que o Open Cloud trabalha com agentes, e agentes, eles podem ser proativos. Então, em vez de você pensar, queria construir tal coisa, queria fazer tal coisa, você ter que ir lá no chat, dizer, queria isso, queria aquilo, faz isso, não gostei disso. O agente, ele é proativo, ele vai fazer por você. Então, você vai explicar, olha, eu queria que toda segunda-feira acontecesse tal coisa, você fizesse tal tarefa. E ele vai lá fazer, sem você ter que ficar toda segunda-feira lá, oi, será que a gente pode fazer? Não. Então, essa é a grande vantagem. O Open Cloud trabalha com agentes e você pode ter múltiplos agentes realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Então, é muito poderoso, tem muitas possibilidades. Você pode estar pensando, mas para que eu usaria isso? Então, eu vou te dar um exemplo muito simples aqui. Eu tenho um problema enorme aqui no meu trabalho, eu sou criadora de conteúdo já tem uns 10 anos, esse é meu único trabalho, e eu tenho um problema enorme com a questão de parcerias, porque as pessoas mandam um e-mail, vamos colaborar e tal, só que são vários e-mails, eu tenho que ficar respondendo, tem que ficar negociando, é em inglês, é em português, e aí tem que ficar a prazo, não sei o que, e quando, e negociando valor, e pra mim isso é muito chato a ponto de que eu fico lá ignorando os e-mails, e eu sei que eu tô deixando dinheiro na mesa, então é algo que me causa muita ansiedade, tipo, meu Deus, tô deixando dinheiro na mesa, mas eu não quero ficar respondendo todo mundo. Enfim, agora eu não vou precisar mais me preocupar com isso, porque eu tô criando aqui um agente do Open Cloud, ele vai se chamar Oliver, inclusive, e ele vai cuidar disso tudo pra mim. Ele vai sempre monitorar minha caixa de entrada aqui do canal e dos outros canais, ele vai ver quais e-mails são parcerias, ele vai responder, ele vai negociar, e eu só vou precisar dar o ok final, ele vai me avisar, tá isso aqui tudo fechado, você vai querer? Sim, não. E é isso, olha quão mais fácil vai ser. Então tá aí uma possibilidade de Open Cloud usar os agentes. Então você consegue pensar em vários momentos do seu trabalho, do seu dia a dia, em que você poderia usar o Open Cloud. Eu vi alguém que configurou, por exemplo, um agente para cada 2 horas ele mandar uma mensagem ali no Telegram dizendo, olha sua postura, beba água. Então, né, despertadores do celular também servem, mas Open Cloud também pode fazer isso por você. Então são várias as possibilidades e é por isso que tá tão popular o Open Cloud, porque realmente ele te possibilita fazer muita coisa. E entendendo todas essas possibilidades, você pode ver porque todo mundo ficou muito animado aí com o Open Cloud, a ponto de que muitas pessoas começaram a comprar computadores novos para o Open Cloud. Teve um boom aqui de compra do Mac Mini para só rodar o Open Cloud. Inclusive, eu sou uma pessoa super adepta ao Mac Mini, eu sempre recomendo comprar o Mac Mini de qualquer jeito, mas não necessariamente você vai precisar de uma máquina dessas para rodar o Open Cloud. Então, como é que funciona? O Open Cloud, você pode ver que aqui no site não tem uma opção comece a falar com o Open Cloud. Não é assim que funciona, não é igual ChatGPT e Gemini que você entra no site e é tudo dentro do site. O Open Cloud você tem que instalar em algum lugar. E aí essa instalação pode ser feita tanto em alguma hospedagem, quanto pode ser feita no seu computador. Então, existem essas duas possibilidades. Por que tanta gente está comprando computador só para o Open Cloud? É porque precisa de muito poder para rodar o Open Cloud? Na verdade, não. Porém, quando você instala o Open Cloud na sua máquina, ele vai ter acesso a tudo que está na sua máquina. Ele é uma inteligência artificial. E se essa sua máquina é a sua máquina pessoal, profissional, tem todos os seus documentos pessoais, coisa de banco, etc., não é a melhor das ideias dar acesso a isso tudo para uma inteligência artificial que está rodando aqui no seu computador. Então, por isso que muitas pessoas estão comprando computadores separados só para instalar o Open Cloud para ele rodar lá. Então, tem essa possibilidade. Não quero comprar um computador novo. Zero problemas, não tem necessidade. Você tem duas opções. Você até pode instalar no seu computador de forma mais isolada, vamos dizer assim, usando o Docker. Então, você pode instalar o Docker no seu computador. Docker é como se você instalasse uma máquina virtual, um outro computadorzinho dentro do seu computador. Tudo fica ali dentro do Docker, daquele computador. Ele não teria acesso aos seus outros documentos. Então, tem essa possibilidade. Você pode instalar assim. Só que o que acontece? Para o Open Cloud rodar, a máquina tem que estar ligada e rodando e ativa. Então, isso quer dizer que o seu computador nunca mais ia desligar, nunca mais ia entrar em modo de economizar energia, nunca. Senão, o seu agente vai parar de funcionar. Então, também não é o ideal. Então, na minha experiência até agora, o que eu gostei mais foi realmente instalar o Open Cloud em uma hospedagem
Que aí essa hospedagem, ela tá sempre rodando, não tem que me preocupar com nada, não tem que me preocupar com meus arquivos, eu acho muito mais prático, muito mais fácil e o valor é muito mais barato do que comprar um computador novo. Então, nesse tutorial, a gente vai trabalhar instalando o OpenClaw em uma VPS, tá? Já vou te avisando, a gente não vai instalar na nossa máquina. Se você quiser, eu posso fazer um tutorial instalando no Docker na minha máquina, mas eu vou ser sincera com você, eu não gostei, eu já testei. Só que comeu tanta minha memória que pra eu conseguir gravar esse tutorial aqui, que vai ser um tutorial um pouco mais longo, eu tive que literalmente deletar o Docker e tudo que tinha, porque acabou com a minha memória. Então eu não sugiro essa opção, mas se você quiser um tutorial, eu posso até gravar outro dia. Mas nesse tutorial aqui, a gente vai usar o OpenClaw numa hospedagem, que é o que a maior parte das pessoas está usando. Então vamos começar aqui a parte prática do tutorial. Vamos instalar o OpenClaw. Então, como eu te falei, para isso a gente vai precisar de uma hospedagem, e aí tem várias opções no mercado. A opção que eu sempre recomendo em todos os meus canais, que eu uso para todos os meus projetos, é a Hostinger. Então, eu gosto muito da Hostinger porque eles têm um preço excelente, suporte muito bom, tanto em IA quanto pessoas. Você consegue falar com pessoas, o que hoje em dia é um diferencial, e os preços também são excelentes. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para você contratar a sua hospedagem, então clica nesse link que aí você vai poder usar o meu cupom de desconto para ter desconto aí na sua contratação. Então, acessando aqui a Hostinger com o link que está na descrição, a gente tem a opção aqui, ó, OpenClaw em um clique. Eles são tão atentos às novidades que já tem aqui no menu. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo já depois de um tempo, já passou a febre do OpenClaw, não tiver aqui no menu, não tem problema, é serviços VPS, mas nesse momento aqui a gente vai clicar OpenClaw em um clique. Então aqui no OpenClaw em um clique a gente tem essa opção aqui com vários planos, KVM2, KVM4, KVM8, e todos esses planos aqui vão funcionar com o OpenClaw, só que a gente tem um detalhe aqui que eu pessoalmente não gostei muito, mas se você quiser usar não tem nenhum problema. Quando a gente contrata aqui diretamente dessa página do OpenClaw, tem uma instalação com um clique, só que ela ainda vai custar R$ 25 a mais, R$ 26 a mais. Então eu acho que não tem necessidade, porque é muito fácil de instalar sem essa instalação com um clique. Eu vou te mostrar aqui no tutorial. E aí não tem porque a gente pagar esses R$ 25 a mais. Sinto muito, não tem. Então, por mais que exista essa opção aqui, OpenClaw em um clique, a minha sugestão, honestamente, é que você venha em Serviços, VPS. E aí aqui tem todos os planos de VPS, inclusive tem um plano um pouquinho mais barato, que é o KVM1. Então, se o KVM2 ou 4 não couber no seu orçamento, você pode rodar com o OpenClaw também vai rodar. Não é o ideal, mas o 2 é mais que o suficiente, mas o 1 também vai rodar se for o que couber no seu orçamento. E aqui você vai clicar em escolher plano, tá? Então não é um plano dedicado ao OpenClaw, é um plano que a gente vai conseguir instalar o OpenClaw, mas assim vai ficar mais fácil e você não tem que pagar os R$ 25. Quando a gente entra aqui no carrinho para a contratação de um plano, você tem que entender que a primeira vez que você vai contratar um plano de hospedagem, seja VPS, de site, na Hostinger, qualquer outra empresa, a primeira contratação é a mais barata, você vai ganhar um super desconto. Então o truque aqui para economizar ao máximo é você escolher aqui o máximo de tempo possível que couber no seu orçamento. Não cabe 24 meses? Bota 12. Não cabe 12? Contrata por um mês. O importante aqui é que você tenha acesso a essa VPS. Lembrando que se você contratar 12 meses ou 24 meses, você tem aqui o cupom de desconto. Se você tiver usado o meu link na descrição para entrar aqui na Hostinger, e aí você vai poder botar o cupom ALI, IALEB, aplicar. E aí vai te dar 10% de desconto. Lembrando que se 24 meses não cabe no seu orçamento, você pode trocar, por exemplo, para 12, zero problemas. Aqui a gente tem umas outras opções, que é backup automático diário, não tem necessidade. Escolha de localização do servidor. Quanto mais próximo de você, mais rápido vai rodar. Então escolhe a opção que estiver mais próxima de você. Tem Brasil também, o meu tá aparecendo França porque eu tô gravando aqui de Portugal. E aí a gente tem a escolha do sistema operacional. Então a gente tem vários sistemas aqui, mas o mais fácil para a gente instalar o OpenClaw vai ser o Ubuntu e o Ubuntu 24.04 LTS. Esse aqui é o sistema operacional que você quer instalar, que aí vai ser super fácil da gente conseguir instalar o OpenClaw, 2 cliques ali rapidinho. Fechou. Então, com tudo escolhido, você vai clicar aqui em continuar e pagar. O pagamento pode ser feito por Pix, pode ser feito cartão de crédito parcelado. E lembrando que você tem 30 dias para pedir reembolso. Então, se você contratou, viu que, não, o OpenClaw realmente não é para mim, não gostei, acho que eu não vou usar, não é desperdício de dinheiro, é só pedir o seu reembolso. Depois que você contrata o seu plano, você vai ser levado aqui para o painel da sua VPS. Esse painel aqui tem o uso de memória, quanto de CPU você está usando, quanto de disco você já usou, etc, etc. Está tudo aqui. Perfeito. E aí, como é que a gente instala o OpenClaw aqui? É pelo terminal? É de uma maneira difícil? Não, não é uma maneira difícil. Você vai clicar aqui em gerenciador Docker. Lembra que eu te falei que você podia instalar o Docker no computador? E aí fica tudo isolado, cada um na sua pastinha, vamos dizer assim. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na nossa VPS, porque a VPS a gente pode instalar várias coisas além do OpenClaw. Ela tem essa vantagem. Você pode colocar site, pode colocar NTN, caso você goste aí de usar automações, tem várias opções. Então, o legal aqui é que a gente tem essa opção com o Docker de instalar tudo isso. Não precisa ser só uma VPS para OpenClaw. Então, vale muito a pena.
Então a gente vai clicar aqui em gerenciador Docker. Para mim já está aparecendo projetos, credenciais, catálogos, porque eu já instalei aqui o gerenciador. Para você pode ser que esteja escrito aqui instalador, instalar, começar, projetos mesmo. Você vai clicar em projetos e tem uma opção que é tipo assim, instalar gerenciador Docker. É um botão, você vai só clicar nesse botão e aí vai aparecer exatamente esse painel. E aí, para você, essa tela aqui ainda vai estar vazia, não vai ter projetos Docker porque você não tem nenhum. Eu já tenho aqui, né, que eu já gravei outros tutoriais. Mas você vai simplesmente clicar no botão Compose. Pode ser que para você ele esteja aparecendo aqui no meio da tela, porque ainda não tem nada. E o que você quer é aqui implantação com um clique. Porque mesmo a gente não tendo contratado lá a opção OpenCloud num clique, a gente ainda vai poder fazer isso porque a gente tem o gerenciador Docker. Então, eu vou clicar em implantação com um clique. E aqui tem tudo que a gente pode implantar super fácil aqui com o Docker, tem muita coisa, mas o que a gente quer procurar aqui é OpenCloud. Então, OpenCloud está aqui e a gente vai clicar em implantar. Aqui ele vai dar algumas opções de instalação, mas não se preocupa que é muito simples, você só tem que escolher aqui uma única coisa que eu vou te explicar. O OpenCloud, como eu te falei, ele tem agentes, né? Eles são proativos, eles podem fazer as coisas para você, mas o agente, ele roda em cima de alguma plataforma de inteligência artificial para ele ter, né, toda a lógica, conhecimento, etc. E ele pode rodar em cima da plataforma do OpenAI, que é responsável pelo ChatGPT, da Anthropic, que é responsável pelo Cloud, do Gemini, que é responsável pelo Gemini, né, que é o Google. Então ele pode rodar em cima de qualquer uma dessas plataformas. Então, a gente vai precisar escolher aqui uma dessas plataformas para usar com o nosso OpenCloud. Você pode ver que a gente tem as opções Anthropic, OpenAI, Gemini, XAI. A gente tem até aqui WhatsApp Number, Telegram, Bot Token, mas a gente vai fazer depois. Então, a gente tem que escolher aqui uma dessas inteligências artificiais para o nosso OpenCloud rodar. Então, a gente vai precisar de uma API de uma delas. Anthropic tem uma API que é um pouquinho mais cara, a gente tem que comprar créditos de cara. OpenAI também. Eu, pessoalmente, acho que a melhor opção é o Gemini Flash, porque ela é muito barata, demora muito para você começar a gastar dinheiro, os limites são bem grandes. Então, eu sempre escolho usar Gemini aqui nessa parte da instalação. Como que você pega a API aqui de Gemini? Você não tem isso, tem que ativar alguma coisa? Muito simples. Você vai no Google, você vai digitar aqui Gemini API Key, bem simples. E aí vai entrar aqui no Google AI Studio, tá? Aqui tá a página inicial do Google AI Studio. Eu vou clicar aqui em começar. E aí aqui a gente tem a opção Get API Key. Pegar a chave de API, você vai clicar aqui. Você vai clicar aqui no botão Create API Key. Você vai dar um nome, escolher um projeto. Se você não tiver projeto, basta criar um projeto. E aí, clicando aqui em criar chave, ele vai te dar essa chave de API, tá? Então, é só isso que você tem que fazer. Então, colei aqui a minha chave. E aí você pode ver que a gente tem uma outra opção aqui que já veio até preenchida pra gente, que é o OpenCloud Gateway Token, o token do nosso gateway. O que é um gateway? O gateway nada mais é do que o painel do OpenCloud, onde a gente vai poder usar o chat, vai poder criar agentes, vai poder fazer ali o que a gente quiser, adicionar skills, que é o que a gente já vai falar mais sobre. Então, esse gateway é essa página, né, na internet que a gente vai conseguir usar para falar com o nosso OpenCloud. Por que tem um token? Porque senão, qualquer pessoa que entrasse nessa página ia poder começar a usar, né, nosso OpenCloud à vontade, tá ali, aberta a página. Então o OpenCloud já cria esse token e para quem acessar aquele endereço, que é onde vai estar instalado ali o seu painel, o seu gateway do OpenCloud, se uma pessoa aleatória acessar esse endereço, ela não vai conseguir usar porque ela não tem o token, só você tem o token. Então é para isso que serve. Você não tem que botar nada aqui, já tá pronto, já vem para você, perfeito. E é isso que a gente vai usar aqui nessa instalação. Se a gente quisesse, a gente já podia colocar também aqui o token do bot do Telegram, um número de WhatsApp, para já conectar o nosso OpenCloud nisso. Mas, apesar de dar para fazer isso aqui, eu quero te mostrar como fazer isso por dentro do OpenCloud, para te mostrar como funciona. Até porque se você for usar outro tipo de comunicação com o OpenCloud, por exemplo, você quer usar Slack com o seu OpenCloud, isso é possível. Aí você vai ter que fazer isso por dentro do OpenCloud. E como é que faz, né? Então eu prefiro te ensinar a maneira manual do que a gente fazer aqui já, só realmente para você aprender, tá? Se você quiser, depois esse é o seu 10º OpenCloud que você está criando por alguma razão, já quiser botar aqui o token, bota. Mas a primeira vez eu quero te ensinar como é que faz manualmente, porque é bem tranquilo, bem fácil, mas é importante você saber, na minha opinião. Acho importante saber tudo que for possível. Então, perfeito, com aqui a nossa API aqui do Gemini e com o nosso token do Gateway, é só o que a gente precisa, a gente vai clicar em implantar. Implantar significa que está criando o nosso container no Docker, essa pastinha do nosso OpenCloud, e está instalando o OpenCloud para a gente. Então, é isso que a gente fez aqui agora. Então, vamos esperar o projeto ser implantado. E pronto, depois que tiver implantado, ele vai estar aqui ó, em execução, está rodando, então está no ar. E a gente pode simplesmente acessar aqui ele e vai abrir o nosso gateway, que é o painel do nosso OpenCloud. Aqui ele está pedindo, né, para a gente colocar o token. Então, a gente vai vir aqui. Tem aqui token de gateway, você vai clicar aqui para copiar o token. Copiou. Você vai vir aqui colar, login. E aqui tem o painel do OpenCloud.
E a gente pode começar, então, a falar aqui com o nosso OpenClaw. É interessante que ele tem um nome, né? Que ele nasce, etc. Vamos dar oi. Vamos começar. E enviar. E como a gente tinha botado lá a API, né, do Gemini, ele já tem uma inteligência artificial por trás para rodar, para raciocinar. E ele vai se criar agora, vai nascer, basicamente. E aí a gente vai poder continuar aqui. Oi, acabei de acordar, parece que é o começo de tudo. Antes de qualquer coisa, quem sou eu, quem é você? Precisamos definir o básico, meu nome, minha natureza, uma vibe, um emoji. Vamos construir isso juntos. Então você pode colocar aqui o seu nome. Oi, eu sou a Alissa, você pode escolher seu próprio nome. Sua natureza é ser um assistente de IA padrão. Ou algo mais estranho, tá escrito ali, não. Vibe casual e emoji você também pode escolher. Só pra gente dar vida aqui ao nosso personagem antes de continuar o tutorial. Vai se chamar Félix, assistente de IA padrão, casual. O emoji dele são patinhas, em referência ao OpenClaw, claro. Já anotei o que você espera de mim, como prefere se comunicar, só por aqui mesmo, quer conectar Telegram, WhatsApp para facilitar. Então, beleza, ele já tá aqui, né, resolvendo, quer botar o WhatsApp, quer botar Telegram. E uma coisa muito legal é que você pode vir aqui no chat e pedir para ele te ajudar a configurar. Eu vou te mostrar como é que faz manualmente por dentro mesmo do OpenClaw, não aqui pelo chat. Mas é bom você saber que se você quiser, você pode vir aqui e pedir ajuda para ele te ajudar mesmo a fazer tudo funcionar, tá? Você tem essa possibilidade. Eu vou te mostrar o manual para você ter esse conhecimento. Mas antes de eu te mostrar como é que você integra Telegram, etc., eu queria te mostrar um pouquinho mais aqui do painel e o que a gente tem por aqui. Primeiro de tudo, a gente tem a visão geral. Então tem aqui qual que é o URL, qual que é o token do gateway, qual que é a senha, qual que é o idioma aqui do nosso painel, se tá tudo ok, tempo de atividade, quantas instâncias a gente tem, quantas sessões, se o cron está ativado. O cron basicamente significa que ele está rodando tarefas enquanto você não está utilizando, tipo, ele não está parado, ele pode continuar funcionando. Basicamente isso. Notas, canais, que são quais canais estão configurados para a gente conseguir se comunicar com o nosso OpenClaw. Então tem a possibilidade de ser WhatsApp, Telegram, tem Discord, tem Google Chat, gente, tem muita coisa aqui. Eu sei que tem também Slack, Nostr, e tem várias opções aqui para você configurar. Mas você pode ver que tem várias coisas aqui para a gente configurar se a gente quiser instalar por aqui. Então essa não é a forma mais fácil. Depois a gente tem instâncias, que é quem está conectado, sessões, quantas estão rodando, é só basicamente a gente aqui, o room maravilhoso. O uso, como é que está sendo o uso, quantos tokens a gente já gastou, etc. Então, praticamente nada aqui. Tarefas cron, que é o que está agendado, né? Que tarefas esse OpenClaw, esse nosso agente, está rodando o tempo inteiro. Tarefas a gente chama de jobs. Você pode ver que o gateway, ele está em português, mas tem várias coisas que não foram traduzidas. Então, jobs são basicamente as tarefas que o nosso OpenClaw tem para rodar, mesmo a gente não estando usando aqui. Então, por exemplo, eu falei que o meu OpenClaw, ele ia estar programado para sempre ficar respondendo e-mails. Então, eu posso botar uma tarefa que todo dia, às 8 da manhã, ele chega a caixa de entrada e responde quem ele tem que responder. Então, essa seria uma tarefa que a gente poderia agendar. Depois, a gente tem a parte mais interessante, controle. Tarefas cron são interessantes, mas o resto, canais também, o resto não é muito útil. Mas aqui a gente tem a parte de agentes. Então, lembra que eu te falei que o OpenClaw ele pode ter vários agentes trabalhando simultaneamente? No momento, a gente tem o nosso único agente, que é o principal, o main, né, que é esse aqui com o emojizinho de patinhas. Mas, se a gente quiser, a gente pode criar novos agentes. Então, eu poderia ter um agente que é feito para responder, né, os e-mails lá de parcerias, mas eu também podia ter um outro agente que o papel dele é só ficar pesquisando no YouTube, vendo que marcas estão patrocinando os canais parecidos com os meus e procurar o e-mail de contato dessas marcas, colocar numa planilha, e aí o meu outro agente, aquele que responde e-mails, também poderia ter uma nova tarefa, que é pegar os e-mails dessa planilha e fazer pitch. Então ele poderia fechar as próprias parcerias baseado no trabalho que o outro agente fez de colher as informações de quais empresas seriam interessantes fazer esse pitch, perguntar se elas querem fazer parcerias. Então, a gente pode ter vários agentes diferentes. E é interessante isso, porque, assim, o nosso main aqui, o nosso agente principal, ele poderia fazer isso tudo, né? A gente poderia agendar tudo aqui nele. Só que o que acontece? Cada uma dessas tarefas tem contextos completamente diferentes. Então, ele vai ter que armazenar muita coisa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é nem a tarefa, porque ela está agendada, mas ele tem que entender do negócio, do que ele está fazendo, quais empresas, tem que acessar tais coisas, será que já viu esse vídeo, questão de negociação, etc. Então, para um único agente, acaba ficando confuso ele ter todas as tarefas para ele, vai perdendo contexto, ele vai se comportando de uma maneira meio estranha. Então, o ideal é que para cada tarefa grande que você vai ter aqui dentro do seu OpenClaw, o ideal é ter agentes especializados. Deixa eu até te mostrar como é que eu estou fazendo aqui a arquitetura do meu OpenClaw, deixa eu mostrar ela aqui. Então, eu estou decidindo aqui, o nome do meu OpenClaw é Aura, ela mesmo que se deu.
Então, eu estava pensando no que eu gostaria de usar o OpenClaw. Então, aqui dentro do contexto do meu TikTok, que é um projeto completamente diferente, eu gostaria que um agente fosse lá e visse, né, os TikToks relevantes dentro do meu nicho para ver o que está funcionando e o que não está. E um outro agente, então, para criar scripts baseados no que esse outro agente, né, encontrou. E aí ele ainda vai aprender com os nossos resultados desses scripts que ele criou para ver se deu certo, se não deu e ver o que pode melhorar. Então, esse agente aqui, ele é só de criação de scripts e melhoria dos scripts. Esse agente aqui, ele é só realmente para buscar TikToks relevantes dentro do nicho. Tem até aqui as tarefas, né, que tem que ser feitas. Cada quadradinho desses em uma cor é um agente diferente. Dentro aqui do Lab, outro contexto já, eu também quero, né, procurar canais relevantes para ver o que eles estão postando, o que está funcionando, se tem algum tipo de novidade que está bombando. Então, pode ser até o mesmo agente. Eu botei o mesmo agente. É um agente que o objetivo dele é sempre só ficar pesquisando dentro de redes sociais, dentro de plataformas e ver o que está acontecendo. Aí eu vou ter um outro agente aqui, eu esqueci o quadrado, que é só para bolar ideias de conteúdo. Esse aqui até pode ser o main, nem precisaria ser realmente um outro agente. Aí o mesmo agente aqui, aquele que já procurou os TikToks relevantes, já viu os canais de IA, viu o que está bombando, ele também pode ir nos canais de IA e ver quais vídeos são patrocinados e que empresas estão patrocinando e pegar essas informações. E aqui um agente completamente diferente só para negociar as parcerias. Tá? Esse agente aqui ele tem que ser muito especializado, ele tem que ter todas as práticas de negociação, saber os preços, medir aqui de onde é que tá, responder e-mails, tem que acessar e-mails, então ele tem um propósito completamente diferente, então é interessante que ele seja um agente separado. Então tem essa opção. Eu também tenho aqui no meu outro canal em inglês um outro contexto, então procurar aqui vídeos relevantes dentro do meu nicho e aqui um outro agente que ele vai dar ideias, estruturar o roteiro e novamente analisar o que já funcionou. Por que eu não vou usar o mesmo agente aqui? Porque entender script para TikTok, o que funciona no TikTok é completamente diferente do YouTube. Então eu não quero um agente que tenha as duas informações, porque sem querer ele pode cruzar as duas e uma coisa que funciona no YouTube ele vai botar no TikTok porque ele tem lá a informação. Então eu prefiro que sejam agentes diferentes. Então essa é a ideia dos vários agentes. Eu estava vendo um vídeo ontem, que foi o que me deu essa ideia, que era uma pessoa que tinha vários agentes justamente para ajudar no canal. Então eu tinha a parte de marketing, tinha a parte de criação de roteiro, e eu achei essa ideia muito legal. Então esse é só um exemplo dentro aqui do meu contexto, mas você pode adaptar para o seu contexto, para as tarefas que você precisa, você pode criar diferentes agentes. E uma coisa que você pode ter percebido, né? Estou aqui falando dos agentes, você pode criar vários. Cadê o botão para criar vários? Onde é que eu crio vários? Não é aqui. Esse gateway, ele é muito bom para a gente conseguir se comunicar com o OpenClaw, caso a gente não tenha outros canais, mas ele é bem limitado em várias coisas, tá? Então tem que ter isso claro, que a gente vai precisar usar o terminal para realizar algumas tarefas, mas não se preocupa que eu vou te mostrar passo a passo o que digitar, como é que funciona. Mesmo que você não tenha familiaridade com o terminal, você vai conseguir seguir isso aqui também. Mas antes da gente criar nosso próximo agente aqui, vamos passar para habilidades. Habilidades, que são chamadas skills, são habilidades que os nossos agentes têm. Então, eles podem, por exemplo, usar o Apple Notes, eles podem usar o Apple Reminders, eles podem usar o Discord, eles podem usar o Gemini, eles podem usar o GitHub. Então, em vez da gente ter que ficar explicando toda vez, queria que você aprendesse a usar, porque essas são tarefas muito rotineiras que muitas pessoas que vão usar o OpenClaw vão querer utilizar. Então, em vez de todo mundo ter que estar lá dizendo, olha, a gente quer usar o GitHub, para usar o GitHub você vai ter que fazer isso, isso, isso. Em vez disso, já tem aqui a skill, já até vem instalado, aqui vem instalado 50 skills, você pode até desativar. E aí, simplesmente, você vem aqui, já está instalado. Se você chegar aqui e dizer para o OpenClaw, queria usar o Discord ou o GitHub para fazer X, Y, Z, ele já vai saber o que fazer, porque ele já tem essa habilidade de usar o GitHub que já veio instalada. Tá? Então, é muito prático, tira muito do nosso trabalho. Então, tem várias opções aqui de skills, de habilidades que já vêm instaladas, mas você pode estar pensando, poxa, mas para o meu projeto eu vou precisar de algo completamente diferente. Por exemplo, no meu projeto eu quero pegar as estatísticas do TikTok, as estatísticas do YouTube, as estatísticas do YouTube 2 vezes, né? Então tem várias coisas diferentes que não tem aqui. Cadê? YouTube, estatísticas, etc. Não tem problema. Você pode criar você mesmo uma nova skill, se você quiser. Você vem aqui no chat, você ensina, é isso que eu quero, é assim que funciona. Salva isso como uma skill nova para você, né, não precisar aprender de novo. E a gente pode usar também nos nossos outros agentes. Eles podem ter acesso às mesmas skills, ou a gente pode definir essa que você tem acesso. Ou você pode baixar skills que foram criadas por terceiros, porque agora que o OpenClaw está esse sucesso, já tem um marketplace, vamos dizer assim, para skills. Então você pode vir aqui e você pode ver que a documentação do próprio OpenClaw está no site oficial, tem aqui o Claw Hub, que é Public Skill Register for OpenClaw. Então as pessoas podem colocar aqui as skills para quem quiser usar essas skills que eles criaram. Então a gente tem várias skills legais. Tá? A gente vai passar nessa parte de skills, de como é que a gente instala uma nova skill já, mas só para te mostrar que aqui tem muita coisa legal. Então, tem 10.882 skills.
Uma coisa importante para entender, porém, sobre as skills, tá? Essa parte aqui do Cloud Hub. As que estão aqui dentro do OpenCloud, que já vêm instaladas, ótimo, perfeito, já foi testado, né? Já foi avaliado, tá até vindo de fábrica, estão ótimas. As skills criadas por terceiros que estão aqui no Cloud Hub foram criadas por pessoas que você não conhece. Elas podem ter códigos maliciosos, elas podem infiltrar o seu OpenCloud e matar toda a operação, elas podem pegar suas chaves de API, etc, etc, etc. Então tem toda essa questão de segurança. Tem até aqui, ó, Hide Suspicious, e tem skills que são só para você, antes de instalar uma skill, você verifica se essa skill não é estranha, não tem algum problema. Então tem skill para validar skills também. Então, é interessante você saber disso e como é que você evita, então, né, as suspeitas, aquelas que podem ter algum problema. O ideal é sempre aqui, ó, baixa as que tem mais pessoas utilizando, tem muitas estrelas, está sendo utilizada pela comunidade. Aquelas skills que uma pessoa usou até agora, que foi basicamente não validada, não vale a pena instalar ainda. É mais fácil você vir aqui dentro do OpenCloud, no chat, começar a criar a sua skill com ele e pedir depois para ele adicionar como uma skill, você pode fazer isso. Tá, então, só um detalhe, mas o site para conseguir mais skills é Cloud Hub, o link vai estar aqui na descrição também. E a gente tem aqui uma coisa interessante também, que são as configurações do OpenCloud, que parece uma coisa óbvia, né? A gente tem aqui o nosso painel, vamos fazer as configurações por aqui. Mas deixa eu te falar que essa não é a maneira mais fácil, não é. Esse painel aqui de configurações é extremamente confuso, tem que colocar um monte de coisa. Por exemplo, se a gente quisesse adicionar uma nova inteligência artificial aqui, em vez de usar o Gemini, a gente quer usar algum outro modelo. Se a gente vier aqui em modelo... deixa eu tirar aqui o zoom, né, para dar para ver certinho. Se a gente vier aqui em modelos, a gente até pode aqui, Model Providers, dá para adicionar um novo, mas aí aparece 1 trilhão de coisas que a gente tem que botar aqui, e depois vai ter que adicionar mais coisas, e fica muito confuso. Então, na minha experiência, esse painel aqui de configurações, você vai basicamente ignorar. É muito mais fácil, por incrível que pareça, você fazer todas as configurações, instalar Telegram, instalar criar um novo agente, instalar novos modelos. É muito mais fácil fazer tudo isso pelo terminal, acredite em mim. Eu também não gosto do terminal, mas é muito mais fácil do que usar esse painel. Para mim, ele realmente não ficou nada prático, não é beginner friendly, não é para iniciantes. Eu não sou iniciante, eu não estou conseguindo usar isso aqui. Então é bem mais fácil fazer pelo terminal. Mas eu só queria te mostrar aqui o painel, o que tem aqui. É interessante essa parte, né, de agentes, para você ver os agentes que você tem, que skills eles têm, o que eles estão fazendo, quais tarefas, né, jobs estão agendados para cada um dos agentes, as skills que você tem instaladas, habilidades que você tem instaladas, quais são os canais que estão ligados aqui com o seu OpenCloud, seu WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc. E aqui o chat para você falar, então, com o seu agente principal, né, com o main, que é o dono de tudo. Você pode depois criar outros agentes, mas aqui você está falando com o seu principal. Uma coisa interessante aqui dos agentes é que você pode configurar um bot do Telegram para cada um dos seus agentes. Então, você pode estar mandando mensagem para um, para outro. Eu vi uma pessoa que ela usa o Slack, e aí cada agente tem um perfil, um usuário dentro do Slack. Então, eles podem se comunicar entre si e ele pode ficar mandando mensagens para cada um dos diferentes agentes. Então, muito legal também. Existe essa possibilidade. Mas eu te falei isso tudo, mostrei o painel, falei o estamos aqui no chat, etc. Agentes, habilidades, Telegram, etc. Como é que a gente faz tudo isso? Então agora a gente vai passar para a parte do terminal, mas pode ficar tranquilo que é muito simples, você vai ver. E a gente vai fazer todas essas coisas que eu tô falando. Instalar Telegram, botar um novo modelo para você ver como é que funciona. A exceção são as skills que você consegue pedir aqui pelo agente de forma muito fácil para instalar, mas eu vou te mostrar como é que faz tudo pelo terminal também, para que você tenha esse conhecimento. É possível que no futuro você queira fazer alguma coisa que não vai dar para fazer aqui pelo painel, vai precisar ir pelo terminal, e eu quero que você tenha confiança de que você sabe usar o terminal se for necessário, tá? Não adianta ficar com medo do terminal. Como que a gente entra no nosso terminal? Vamos voltar aqui para o painel da hosting. Ele tem aqui esse botão, terminal. Vamos clicar nele. Então, aqui no terminal, o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de instalar um novo modelo, caso a gente queira utilizar outro modelo. Às vezes, para o agente, com as tarefas que você quer dar para esse agente, um modelo funciona melhor do que o outro. Por exemplo, tem alguns modelos que são melhores para programação, para código, do que outros. Então, às vezes, você quer usar um modelo que gasta menos ali nas tarefas normais e um outro modelo, talvez um pouquinho mais caro, na parte de programação. Então, você tem essa possibilidade de ter vários modelos aqui instalados. Pode ser que você queira criar um novo agente, pode ser que você queira configurar aqui o Telegram ou o WhatsApp ou outra forma de comunicação. Então, a gente pode instalar uma nova skill. Então, a gente pode fazer isso tudo aqui. Criar um novo agente é feito de uma maneira um pouquinho diferente, mas todo o resto a gente vai fazendo painel de configuração aqui do OpenCloud. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse terminal é acessar esse painel. Existem várias maneiras de acessar esse painel, porque depende de como você fez a sua instalação, se foi no computador, na VPS ou na VPS com o Docker. Então, todas essas formas são acessos diferentes.
Aqui eu vou te mostrar o acesso com o Docker, mas em relação a instalar com o Docker ou direto na VPS, a única coisa que muda é que você não vai escrever a palavra Docker, tá? Basicamente. Então, só isso. A maneira de acessar também aqui as configurações com o Docker, ela também varia, porque depende de qual imagem você instalou. Lembra que aqui, a gente veio aqui, instalação com clique, escolheu o OpenClaw e pronto? Quando a gente fez essa escolha de OpenClaw, o Docker, ele tinha basicamente uma imagem, pensa como se fosse um CD para instalação. Ele tinha esse CD para instalação e aí ele instalou aqui dentro do Docker o nosso OpenClaw. Só que pode ser que daqui a 10 dias tenha uma versão atualizada. Então o CD que vai ser instalado ali, que tem o programa, é outro. Né? Já mudou, meu Deus, que a analogia antiga. E aí pode ser que mude também aqui a maneira de acessar as configurações do OpenClaw. Tem vários vídeos aqui no canal com a outra maneira. Eu vou usar a maneira que está funcionando agora. Mas se você estiver assistindo esse vídeo alguns dias depois e ver, não está funcionando dessa forma, tá aqui na descrição como é que você pode acessar se isso aqui não funcionar. Então o que a gente vai fazer é entrar no nosso container onde está instalado o OpenClaw, entrar ali na nossa pastinha e rodar o que a gente tem que rodar, as configurações. Como é que a gente entra num container do Docker? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o nome desse container, então é Docker PS. Tá aqui o nome do nosso container. Vou copiar e aí a gente vai botar docker exec it, o nome do container bash. É só copiar, os comandos estão aqui embaixo também na descrição. Entramos aqui no nosso container e a gente vai rodar OpenClaw config. Só isso, vai abrir aqui as configurações. Ó, já entrou aqui, já viu o modelo que está instalado. Se a gente vai querer rodar aqui, sim, vamos rodar aqui, pronto. E aí a gente tem essas opções. A gente pode configurar nosso workspace, os modelos, web tools, nosso gateway, como é que tá rodando, né, tudo, os canais, as skills, fazer um health check. Então a gente pode fazer tudo isso aqui. Então vamos começar instalando um novo modelo. Você vai vir aqui, modelo, e aí tem que escolher quem é o provider, quem é a empresa, né, por trás desse modelo. Vai ser o OpenAI, vai ser o Anthropic, vai ser o Google, vai ser o Moonshot, vai ser o Copilot, vai ser o OpenCode, tem várias opções aqui para você escolher. E aí, tudo depende de você, a escolha é sua. Se você quiser, você pode entrar lá no OpenAI, se você já trabalhar com a API do OpenAI, pegar a chave, colocar aqui, pronto, você vai poder rodar os modelos do OpenAI. Mesma coisa para o Anthropic, mesma coisa para o Moonshot, mesma coisa para o Google, que a gente já tem a chave de API aqui. Mesma coisa para o OpenRouter, para o Qwen, para o que você quiser. Na minha concepção, o mais fácil é você usar o OpenRouter, porque ele tem acesso a vários modelos que estão aqui disponíveis de várias empresas. Então, o que eu sugiro é que você venha aqui, OpenRouter, faça o seu cadastro rapidamente, pegue aqui uma chave de API, aí você vai criar aqui uma nova chave, pode ser OpenClaw Tutorial. Eu vou dar aqui um limite de $5, e aí sem resetar o limite e sem expirar. Pronto, criado. E aqui está a minha chave de API. Vou voltar aqui no terminal, vou escolher aqui OpenRouter e vai pedir para eu botar minha chave. Eu estou regravando esse tutorial porque eu cometi um erro e aí eu achei que ia ficar muito difícil de entender. Então eu colei aqui minha chave, você vai colar sua chave e vai aparecer todos os modelos possíveis relacionados ao OpenRouter. Então usando a chave de API do OpenRouter, a gente tem aqui ó, a Amazon, a gente tem o Cloud com o Anthropic, a gente tem o DeepSeek, a gente tem o Kimi, a gente tem o Google mesmo, o Llama, a gente tem várias opções aqui possíveis, tá? Aqui no OpenRouter a gente consegue ver ó, quais são os modelos disponíveis. Então, ó, em fevereiro de 2026 a gente tem OpenAI, a gente tem o Google, a gente tem o Anthropic, a gente tem o Qwen, a gente tem o Minimax. Você pode clicar aqui em um deles, por exemplo. Então, você consegue ver aqui. Então, vamos escolher algum modelo desses aqui pra gente rodar. Qwen 3 4B Free, ó, tá dizendo aqui. Vamos escolher esse aqui só pra gente deixar marcado. Enter. E pronto. Agora, em teoria, esse vai ser o nosso modelo principal. Se eu entrar aqui, eu posso perguntar aqui de novo, novamente, eu já estava perguntando aqui que tinha dado errado. E agora, quais os modelos disponíveis? Não funcionou, tá? Não funcionou porque a gente mudou aqui alguma coisa, a gente tem que continuar. E aí, o ideal, você vai ver que vai continuar não funcionando se a gente atualizar. Meio que desconectou. Então, o ideal aqui é você reiniciar o container depois de você fazer alguma configuração. Como é que a gente reinicia? A gente vai vir aqui em Exit para sair do Docker, né, do container onde a gente está. E aí a gente vai simplesmente botar Docker, Restart e o nome do nosso container. Tá aqui. E aí pronto, fez o Restart. Se a gente atualizar aqui, vai pedir de novo o nosso token. Então a gente vai voltar aqui, pegar o token, botar aqui. E pronto, tá funcionando. E ok. Vamos botar aqui agora quais modelos estão disponíveis. O modelo que está rodando é o OpenRouter Auto, que é o gerenciado pelo OpenRouter,
que quando a gente veio aqui e botou aqui os modelos, automaticamente porque a gente botou a API do OpenRouter, já vem esse modelo padrãozinho deles. Então é o que está rodando agora. E aí pronto, ele está usando já o OpenRouter, está usando o Alto, que eu tinha marcado também antes quando eu estava gravando e eu errei. Então, beleza, está usando e tem aqui os outros disponíveis, Gemini, até tinha deixado aqui o Kimi marcado também. Enfim, tá funcionando aqui outros modelos. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui nos nossos agentes, aí tem aqui ó, o nosso agente. E tem aqui qual é o modelo principal, o modelo padrão do nosso agente principal é aqui o Gemini Pro Preview e tal. Então, se você quiser, você pode trocar aqui, tá? Vou trocar aqui para, por exemplo, o Gemini Flash. Salvar. E aí pronto, esse virou o padrão do nosso agente aqui, tá? Se a gente voltar aqui no chat, a gente pode perguntar de novo qual tá rodando e ele vai dizer aqui de novo o Flash, Gemini Flash, então, porque a gente marcou como padrão. Ótimo, maravilhoso. Instalar um modelo é assim. Lembrando que dependendo de como você instalar, chave de API, dá para instalar modelos personalizados, vai diferenciando um pouquinho, mas a ideia é essa. Você vem aqui, escolhe qual a empresa, né, que você quer trabalhar, bota a chave de API e aí você escolhe qual dos modelos disponíveis dessa empresa você quer utilizar. A ideia é essa. Agora vamos tentar se comunicar então com o Telegram. Como é que a gente configura Telegram, WhatsApp, etc. A gente já vem aqui e entrar de novo nas configurações. Então, de novo, a gente tem que entrar no nosso container. Você pode só apertar a seta para cima, que vai mostrando os últimos comandos que você estava usando. Entramos no nosso container, vamos rodar de novo OpenCloud Config e vamos voltar para as configurações. Então tá aqui, configurações, até está mostrando aqui que o modelo principal aqui é o OpenRouter Alto. Ok, e aí aqui a gente vai configurar então canais. E aí está dizendo aqui que a gente não tem nenhum canal ainda, então não está configurado. Aqui diz que Telegram e WhatsApp teoricamente está configurado, mas a gente não terminou, né, a instalação. Então vamos clicar aqui em configurar. E aí, Telegram Bot API é o mais fácil de todos. Então, vamos usar esse aqui. Vou clicar aqui em Telegram Bot API. E aí, ele quer saber, ó, ou abra o Telegram e fala aí com o bot father. Então, cria um novo bot. E aí, você vai pegar o token desse bot e colocar aqui. Então, esse bot vai ser associado apenas ao seu OpenCloud, vai funcionar só para ele. A gente vai vir do bot father. Vai botar aqui new bot. Qual vai ser o nome do bot? Então, vamos botar... Qual que era o nome do nosso OpenCloud? Felix OpenCloud _ bot. Felix OC bot. E aí, a gente vai ter aqui a chave de API desse nosso bot. Vamos colocar ele aqui. Qual é o canal? Telegram. Vamos marcar aqui de novo. E aí já está configurado. O que você quer fazer? Modificar, desativar? Nada. A gente vai modificar. Telegram já está configurado, sim. E aí com isso configurado, você vem no OpenCloud e termina a configuração aqui. É a forma mais fácil. Gostaria de terminar a configuração de canais do Telegram. Sim, tenho o token. Você vai passar o token que ele te deu. E perfeito, foi adicionado. Então, se a gente vier aqui... Oi. Oi, tudo certo? Tem alguma coisa em mente? Então, é literalmente só isso. A gente veio aqui no bot father, criou o nosso bot, pegou o token desse bot, jogou lá no terminal, beleza, e veio aqui e terminou. Precisou jogar aqui de novo o token. Muito simples. Provavelmente você nem precisaria ir no terminal. Você podia vir aqui direto e só dizer, oi, queria configurar o Telegram, etc, etc, e funcionaria. Em teoria, para a gente terminar a configuração no terminal, a gente usaria aqui OpenCloud Telegram, 3 comandos que a gente tem aqui do próprio OpenCloud, que seria pairing list Telegram e aprovar aqui Telegram. Então, a gente também poderia fazer isso com o código. Você viu que eu fui tentando aqui pegar o código e tal, mas por algum motivo não estava funcionando. Completamente normal. Provavelmente foi porque na nossa instalação tinha o campo lá pra gente botar já o token do Telegram e eu não botei na hora que a gente instalou. Então, ele não estava realmente fechando aqui a conta. E aí, simplesmente vim aqui e pedi aí, Felix, por favor, termina então. E aí, ele terminou. Pronto, já está funcionando. Quase tudo, se você não conseguir fazer no terminal, você vem aqui e você pergunta. Não tem esse problema, só quero te mostrar como é que também seria no terminal para você não ficar com medo dele. Então já botamos um novo modelo, já botamos aqui um canal pra gente falar com ele. Então faltam 2 coisas, instalar uma nova skill e também criar um novo agente. Então 2 coisas que a gente precisa fazer. Então estamos aqui, terminal novo. E aí o comando para criar agentes. Deixa eu ver aqui rapidinho, OpenCloud, documentação. E aí aqui tem o comando para a gente adicionar um novo agente. Então é OpenCloud Agents Add e o nome do nosso agente. Então a gente pode vir aqui no nosso terminal. Vamos entrar de novo lá no nosso container. Então Docker PS para pegar o nome.
Aí docker exec it, o nome do container. Bash, entramos no... Escrevi docker errado, meu Deus do céu. Docker. Pronto, entramos aqui no container. E aí a gente vai rodar esse comando aqui, que é OpenCloud Agents Add e o nome do nosso novo agente. E o nome do agente vai ser gato, porque o outro se chama Félix e eu não tenho mais nenhum tipo de criatividade, então vai ser gato. Aí a gente vai criar aqui um novo workspace para ele, perfeito. Se a gente quer copiar já o que tem no nosso agente principal, não é o que a gente quer. O nosso agente principal vai cuidar de certas tarefas e o nosso novo agente gato vai cuidar de outras. Então, não. Quer configurar qual é o modelo para esse agente? Sim. Vamos botar aqui Google Gemini API Key, usar a mesma key. Se a gente quer configurar aqui um Telegram, WhatsApp, etc. para ele no momento, não precisa. E pronto, tá feito. Se a gente vier aqui em agentes, já temos 2 agentes, o main e o gato. E aí já deslogou aqui. Se eu dar Ctrl R, já deslogou. Então a gente tem que reiniciar de novo nosso container. Exit. Docker restart e o nome do container. Vamos reiniciar aqui. Pronto, reiniciado. Atualizar aqui. Token. Agentes, tem aqui o gato. Tá funcionando. Qual que é o modelo? A gente pode botar aqui Flash. Pronto, salvar. E aqui a gente tem o Files. E o Files é muito interessante, porque a gente tem aqui ó, o Agents, a gente tem o Soul, que é quem é esse agente, Tools, a identidade dele. Então, isso aqui é super interessante. Você pode mexer nesses arquivos daqui para explicar quem que ele é, etc., quais que são as skills que ele pode usar. Você pode ficar mexendo aqui nesses arquivos e aí você vai criando, moldando esse seu novo agente. Poxa, não sei como moldar aqui esse agente que eu quero. Coisa mais simples. Abre seu ChatGPT, abre seu Gemini, explica o que você está fazendo, que é moldando a identidade do seu novo agente, mexendo o arquivo identity.md e ele vai te ajudar aqui a criar esse arquivo, essa mudança aqui de identidade de um para o outro. É assim simples mesmo. Então, dependendo da sua ideia, você vai trocar o que tem aqui na identidade, etc. Tools. O que ele pode fazer? Se ele pode ler certos arquivos, você pode escrever, você pode rodar, você pode pesquisar na internet, etc. Você pode mexer nisso tudo aqui. Até tem um arquivo Tools aqui, mas esse aqui é bem mais fácil de mexer por aqui. Skills, então, quais skills estão ativadas? A princípio, todas estão ativadas para esse aqui. Se você quiser, você pode desativar só para esse agente. Algumas delas, então também é permitido. Quais canais ele está rodando? Ele, teoricamente, não está rodando o nosso Telegram. E quais tarefas aqui, cron jobs, ele tem para executar sempre aqui. Só que no momento ele não tem tarefa nenhuma. E aí, para você falar com o seu agente, o mais fácil é você configurar aí um canal do Telegram ou do WhatsApp para esse próprio agente, tá? Aqui no chat a gente está falando com o main, não é com o nosso agente gato. Acho até que a gente pode perguntar, posso falar com o agente gato? E aí ele fala que tem que fazer a configuração. Então, o mais fácil é você pegar um canal do Telegram só para esse agente, mesmíssimo passo a passo ali. Cria um bot novo, pega o ID do bot e configura. Então, você pode fazer isso também. E por último, como é que a gente instala uma skill? Tá? Eu vim aqui no Cloud Hub, peguei uma skill. Essa skill aqui é muito legal para quem cria conteúdo aqui com o OpenCloud, porque ela humaniza o texto. Então, ela vai lá na página da Wikipedia, que é sinais, de que o texto foi escrito por AI. Ela lê basicamente quais são esses sinais e ela refaz o texto para garantir que nada do que está escrito aqui vai estar no texto que ela gerou. Então, isso é bem interessante. E aí, a gente pode fazer download, a gente pode ir pelo terminal para instalar, mas honestamente, o mais fácil, você copia a URL, vem aqui no terminal e aqui você poderia instalar essa skill ou me dizer como instalar, porque algumas realmente ele vai dizer que não consegue instalar dessa forma. Joguei aqui o link. E aí ele viu como é que instala, através do Cloud Hub, que tem que usar CLI, que é basicamente comandos do terminal. Ele instalou os comandos, foi lá e instalou a skill e pronto, a skill já está funcionando. Então, se eu, por exemplo, fosse dar uma tarefa aqui para o meu main agent, eu podia dizer assim, eu quero que todo dia às 8 da manhã você gere um novo e-mail para eu enviar para a minha lista de e-mails como e-mail marketing para divulgar o meu canal. Depois de escrever o e-mail, use a skill Humanizer para refazer o texto e garantir que não pareça que foi feito por IA. Então, é algo que eu poderia fazer aqui, explicar quando que é para utilizar a skill e jogar ela junto de alguma tarefa. Então, bem fácil, bem interessante.
OpenCloud é isso, você instalou, tem aqui o seu gateway, você pode instalar outros modelos, você pode instalar novas skills, você pode criar outros agentes, você pode conversar aí com o seu OpenCloud em outros canais, como Telegram, WhatsApp, etc. Isso é o básico que você tem que saber para começar a usar a plataforma. Agora vai depender da sua criatividade, pensa no que você pode criar, e aí é pesquisar como é que você pode criar realmente o que você gostaria. Dá uma olhadinha aqui no Cloud Hub de quais skills existem, não esquece de dar uma olhadinha se ela está bem recomendada, várias estrelas. Uma coisa super importante também... Esse aqui que é o Cloud Hub, é ver os comentários e entender que não é para rodar o que está nos comentários, tá? Você não sabe o que é isso aqui. Você pode ver que nesse aqui, você está dizendo que embaixo aqui, ó, que esse comentário é um prompt injection. Então, ele é justamente para adicionar problemas aí na sua máquina, no seu OpenCloud. Então, não vá rodando comentários que estão aqui, não funcionou, vou testar isso aqui. Não faça isso, tá? Peça aqui para o seu OpenCloud instalar e pronto. E aí agora é com você, com a sua criatividade, com a sua imaginação, para o que você vai usar o OpenCloud. E eu, como pessoa super curiosa, adoraria saber para que você vai utilizar essa plataforma, essa ferramenta. Então deixa aqui nos comentários para a gente trocar algumas ideias.